É mais o embaixo, buraco é né? mais embaixo do que essa coisa higienizada e glamorizada que a gente está tentando falar aqui. Se você quer ter uma obra de referência da fotografia Da no nudez masculina, esse aqui é o livro. Curiosidade sobre o tamanho dos pênis, que tipo assim, uou. Eles... Olá pessoas, Rafa Dantas aqui, vamos lá para mais um vídeo do canal. Alguns vídeos atrás a gente falou sobre a literatura LGBT que a gente tem e a gente acabou falando que a gente ia deixar um pouco mais para frente de algumas outras que a gente tem também, mas que são de um outro nicho, mas que também foram abordadas pela G e foi justamente o que levou a gente a querer descobrir mais sobre esse universo e conhecer. A gente acabou indo atrás e adquirindo essas obras. O Rafa então vai vir para cá para a gente falar sobre essas outras obras que a gente tem aqui da nossa coleção, para vocês conhecerem um pouco mais desse universo que nos foi apresentado muito através da própria G Magazine. Então, antes de começar o vídeo, só não esquece de já deixar um like aqui no vídeo, se prepara para comentar. Se você não for inscrito no canal, se inscreve no canal e vamos lá. Agora com o Rafa já aqui, a gente vai falar sobre as outras obras que a gente tem e que foi apresentada a gente através da G Magazine. Lendo e analisando todas as edições, na edição número 5, a gente acabou vendo uma matéria que falava sobre o Tom Finland, que foi apresentada a gente as obras dele que estavam sendo lançadas pela editora Taschen, que foram trazidas aqui para o Brasil. E o Tom Finland, ele nasceu em 8 de maio de 1920 e faleceu em 1991, em novembro. Foi um artista finlandês conhecido pelo seu trabalho de caráter homoerótico. O nome real do Tom era Touko Valio Laaksonen. Ele era da Finlândia e ele teve toda a sua obra sempre muito focada na arte homoerótica. E tinha muito esse fetiche pelo militarismo, né? E pelo hipermasculino. É qualquer forma de autoridade, né? Isso. A gente acabou adquirindo essas obras. Esse livro aqui, ele foi usado no canal por muitos e muitos vídeos para ficar como cenário no fundo. E esse aí é quase um compilado da obra completa dele, né? Tanto que a gente queria até consumir outras coisas dele, mas quando a gente ficou sabendo que aqui tinha praticamente tudo, a gente ficou com medo de continuar consumindo obras dele e, tipo, acabar ficando com muita coisa repetida. Pode isso? Acho que pode. Se você até sobre a Physique Pictorial. Se você conseguir segurar. Porque aqui já fala da inspiração do próprio Tom, que ele gerou, né, para Physique Pictorial, que foi uma criação do... Como é o nome dele? Do Bob Meiser, né, que ele, através do Beefcake, que é esse livro aí que a gente comprou também, que também foi indicada pela própria G nessa mesma matéria com o Tom, e que falava justo dessas criações, né, que o Bob, ele publicou essa revista em 1950, que era muito famosa pelas fotografias eróticas de homens completamente nus. E isso acabou gerando para o mundo tipo, meio que um referencial, né, para um monte de coisa. E a própria G mesmo tomou como referencial para a nudez na revista dela, tanto o Beefcake quanto a Physique Pictorial e o próprio estilo do Tom Finland de muitos ensaios, né? Olha que engraçada a chamada da Physique Pictorial. O seu marido pode fazer mais dinheiro, aqui está como? Que era para posar caso tivesse um porte físico. Então é engraçado pensar que a Physique Pictorial ela não é uma publicação voltada ao público LGBT. Ela é um enaltecimento da forma física masculina. Peraí. Calma. Seja para quem consumir. Isso era o que eles usavam como plano de fundo, mas a realidade era um produto para ser consumido por gays sim. E a gente sabe que no próprio filme que a própria G recomendou, na edição número 39, que é da edição que tem o Warren que colorou na capa, ela fala do filme Beefcake e que acaba falando justamente que todo esse esquema da Physique Pictorial, que é do livro Beefcake, que fala que eles até acabaram se envolvendo num esquema de prostituição, né? Verdade. Então, mais o embaixo, buraco é né? mais embaixo do que essa coisa higienizada e glamorizada que a gente está tentando falar aqui. Vamos voltar um pouquinho? Todos esses livros são de uma editora alemã, chamada Taschen, que tem início... Ela é uma editora alemã que foi fundada em Colônia, na Alemanha, em 1980, pelo Benedikt Taschen.
Começou com o Taschen Comics, publicando a extensa coleção de quadrinhos de autoria do próprio Benedict mesmo. E a Taschen, ela é maravilhosa nessas publicações, que é de extrema qualidade, né? Sim. Os livros são muito bons. E ela acabou popularizando e permitindo que todas essas obras fossem registradas e tivessem vida ao longo do tempo. Porque, assim, muita coisa relacionada à cultura LGBT se perde, gente. A gente sabe disso. E o Tom Finlay, em especial, a gente viu o filme, né, da obra dele. Que é um filme muito interessante. A gente até indicou ele aqui no canal, que fala sobre toda a história de vida dele, desde lá, ele bem jovem, criança, até o final da vida dele e do impacto que ele teve na sociedade. É bizarro pensar que o Tom Finlay, ele não só impacta a comunidade gay, como grande parte, até mesmo algumas veias da moda, Sim. são impactadas pela estética de Tom Finlay. E aí, às vezes, você vê, por exemplo, a maneira como o Exterminador do Futuro, no filme Exterminador do Futuro 2, se veste e se porta, é um estereótipo Tom Finlay. Que é aquele homem super fortão, mas com uma calça jeans colada, um óculos escuros, tendo aquela ideia de autoridade, o zoom da câmera na bota de couro, tudo isso é Tom Finlay. Sim, tudo isso é Tom Finlay mesmo. Então, ele causa esse impacto não só na comunidade LGBT, como também na cultura em si. Outra dica da própria G, que foi na edição número 12, que tem o Gilson Machado na capa, e foi na edição de cultura falando sobre o The Male Nude, porque justamente a revista que estava ali para falar sobre o nu masculino e mostrar pra gente no masculino, acaba mostrando através desse livro aí que houve muita inspiração, né? E tipo, aqui é mais uma história da nudez masculina, né? Da fotografia da nudez masculina desde o início do século passado. Eu não sei se é do final do século... Tem de tudo, assim. Se você quer ter uma obra de referência da fotografia nu masculina, esse aqui é o livro. Por quê? Ele trata tanto de como era a representação da nudez masculina com a invenção da fotografia, Sim. ou seja, antes dos 1900, e depois ele vai trazendo registros históricos de cada década do século XIX. Ele termina, se eu não me engano, nos 2000. É isso mesmo. Ele termina nos 2000. Então, assim, lógico. Vai de encontro justamente com o que a própria gente estava criando, que era desde aquele ponto como em diante. Se conectasse. Né? Exatamente. É claro que isso é um registro muito mais, eles mesmos falam, enviesados dos registros europeus e norte-americanos. Então, assim, não tem muita fotografia de modelo asiático, por exemplo. Uhum. Mas é porque eles mesmos falam, a importância disso aqui é resgatar esse material para que ele não desapareça e suma e se perca. E aí, assim, o meio nude, ele tem um pouco de tudo. Ele não é como o Beefcake, que é uma representação só de homens sarados. Uhum. Na verdade, são qualquer corpo masculino. E não é sobre erotismo, né? Exatamente. É sobre a espontaneidade da nudez do próprio corpo, de forma mais artística mesmo, não era de uma forma eroticamente Aqui, falando. por exemplo. É uma nudez completamente só para mostrar o corpo nu mesmo. Eu acho que a ideia do meio nude é trazer qualquer foto que represente o corpo masculino exposto. Por quê? A gente sabe que a figura feminina é sexualizada desde sempre por Hollywood, antes disso, nas representações até mesmo... Bom, os gregos também representavam homens. Eu acho que em todas as mídias, no caso, né? Depois da época medieval, né? O corpo feminino continuou sendo exposto e o masculino se tornou essa coisa velada. Imaculada quase, né? Não poder mostrar... Quase nada, Mas aí o meio nude vem desmentir isso, falar, não, existem esses registros e aqui estão eles. Verdade. Aí, a gente seguindo por esse caminho, a gente pegou mais uma publicação da própria Taschen, que a gente comprou mais pela curiosidade mesmo, que era o livro The Big Penis, né? The Big Penis Book, que é mais pela aquela curiosidade, tipo assim, é um registro dos maiores pênis já fotografados, tipo, acho que da década de 60, 80 pra cá, muito baseado nos próprios atores da indústria pornográfica, Sim. né? Porque também, né, não teria como ter acesso às pessoas que teriam pênis desse tamanho todo e que se fosse sabido, né? Esse aqui não dá pra mostrar quase, porque assim, é só sobre o pênis. É um livro sobre a curiosidade sobre o tamanho dos pênis, que tipo assim, uou. Passada. Eles têm um texto introdutório falando, né? Que não é, no ato sexual em si, pra dar prazer ao parceiro, não é tão relevante o tamanho do pênis. Eles falam justamente isso, né? Que tipo assim, não é só sobre hipervalorizar o tamanho do pênis, mas é só sobre a curiosidade de ver pênis avantajados. Isso, né? Exatamente. E assim, todo homem, quando se entende fisicamente, lá quando criança, e depois
ao longo do desenvolvimento, eu acho que é uma coisa que evoca na mente Sim, dele, né? até curiosidade mesmo, né? Aí depois vai no vestiário, vai, seja onde for, e aí vê talvez outros pênis, e aí fala, nossa, o meu é diferente daquele, que é diferente daquele. Circuncisado, não circuncisado, tamanho flácido, tamanho E esse ereto. pênis eu acho que até mostra. Eu falei esse pênis? Esse pênis. Esse livro, ele até mostra que, tipo assim, por mais que existam tantos homens com esse tipo de, com a genitália avantajada desse tamanho todo, é entender que essas pessoas não são o padrão. Essas pessoas, tipo assim, São exceção, são na aquela verdade. exceção que são tão admiradas pela massa, mas a maioria das pessoas tem seus corpos em tamanhos normais e tá tudo bem, exatamente. E esses livros acabam, tipo assim, se somando a tantos outros que a gente já falou aqui no canal, que a gente tem como literatura, tanto como livros escritos, como nossos livros de coleção de livros fotográficos de fotógrafos que a gente já falou, que eu vou deixar até linkado aqui os vídeos que a gente já falou, tanto de literatura quanto os dos fotógrafos que a gente tem essas coleções, e venha somar justamente atrelado ao tanto que a G acabou fazendo a gente absorver cada vez mais da cultura homoerótica e LGBT, para que a gente conhecesse mais sobre a gente, sobre tanta gente que trabalha no meio e que justamente enaltece as nossas vidas e as nossas obras de arte, e que isso seja valorizado sempre, né? Esses artistas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem dicas de mais livros que sejam assim, tipo, mais focados em ilustrações, em fotografias, ou que seja do universo LGBT, dá dica aqui pra gente, que a gente adora ler os comentários e saber sobre. E não esquece também de deixar um like aqui no vídeo, se inscrever no canal se você não for inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Até já já.